No Ponto Crítico, Fala Doutor, com o Dr. Paulo Viesili, o seu médico do coração. Fala Doutor, é o que eu digo, fala Doutor. Falo sim, muito bom dia. Ei pessoal, e aí? Muito bom dia, rádio ouvintes da Rádio Cruz Alta, muito bom dia. Aí você que tá em casa aí, preparando aí já aí o almoço, ajeitando as crianças, fazendo o tema, arrumando a bagunça do final de semana, nesse friozinho. Muito bom dia aí, rádio ouvintes aí do Ponto Crítico, e muito bom dia a você, que aí, rádio ouvinte aí do programa Fala Doutor. Mais uma vez aí, Paulo Viesili está aí no programa ao vivo e a cores, tá? Acesse aí as nossas mídias sociais, Instagram, Dr. Paulo Viesili, Instagram aí do Paulinho Barcelos, Instagram aí da Rádio Cruz Alta, Facebook também, gente, lá no Facebook também, converse com a gente, mande a sua opinião, mande a sua crítica, mande a sua dúvida. Hoje nós estaremos falando também sobre diabetes mellitus, como tratar, né? Como tratar essa doença aí que pode nos prejudicar bastante, né, Paulinho? É verdade. E vou dizer uma coisa, eu tô com a memória bem boa, hein? Eu me lembrei da pergunta que eu fiz no programa quando a gente terminou. O que era mellitus? O senhor vai responder hoje também, hein? Vou responder. Bem, o Fala Doutor está no ar no oferecimento de Instituto Cruz Altense de Cardiologia, ICA, há 25 anos, cuidando do seu coração, com vários exames à sua disposição, e Laboratório Novitar, experiência e inovação no cuidado com a sua saúde. Para você participar do programa, 3343-1207 no WhatsApp, ou utilize as nossas redes sociais. Fala, doutor! Falo sim. Pessoal, um abraço aí, a gurizada aí que tá aí nos escutando, nos aí, assistindo, nos vendo aí, né? Muito obrigado pelos elogios, do programa. Isso faz com que a gente fique mais inspirado. Estamos aí no caminho certo aí, né? Um abraço para o Renato de Oliveira Silva, Elisângela também Silva, um abraço para vocês dois aí, né? São pessoas ouvintes aí, habituê do nosso programa. O João do Nascimento, o seu Altamir de Almeida e a minha amiga Medianeira de Almeida, olha aí, um abraço para vocês dois, né? O que tá escrito aqui? Deixa eu ver aqui. Ih, botaram uma letra de médico aí, A letra do Jonatas é perfeita. Às vezes não consegui entender. Rosinha, dona Rosinha Noemi Matias, tá? Do Prado, muito bom dia para a senhora. Bom dia a nossa amiga Paulinho, Carla Binsfield. Carlinha, quando é que tu vem aqui para nós, a gente conversar aqui, Carlinha? A gente faz horas que a gente quer conversar contigo, Carla Binsfield. Bem, eu vou deixar que tu convide ela. Eu já nem vou convidar mais, né? Porque ela tá sempre viajando, ocupada, com a agenda sempre lotada, né? Parece... Quem sabe que uma segunda ela coloque disponível aos amigos, né? Pois é, né? Os próprios mortais aqui, tá, Carlinha? Estamos esperando. Carla, tu parece um amigo meu, viu? Que eu vivo convidando para jantar na minha casa e nunca vai, viu? Eu também conheço teu amigo aí. Conheço bem ele, inclusive. A Vani Terezinha Marques Guem, um abraço pra senhora, bem apertado no coração. A dona Maria Portela Silveira, a dona Florina Silveira também aí, um abraço para vocês duas aí que estão frequentes nos assistindo. Um abraço aí então também ao pessoal aí, o Instituto Cruz Altense de Cardiologia aí, a gurizada cuidando do coração Cruz Altense e da região há 25 anos, e o pessoal aí, né, do Laboratório Novitar Laboratório. Então, muito bom dia para todos vocês. Daqui um pouco eu leio mais, tá? Tem uma penga aqui de pessoas aí que eu tenho que dar um alô, né? Então, aos pouquinhos a gente vai conversando. Mas quem é que é lá no ICA lá? Quem é que trabalha lá? Lá, tá, nós estamos lá, a Brenda, a dona Edith, a Rafaela e a Simone. A Rafaela e a Simone. E a Simone, tá? Estão lá, todos lá, trabalhando lá, ao vivo e a cores. E as atendentes na frente? Quem tá na frente, e a Juliana também. Quem tá atendendo na frente agora é a Brenda e a Juliana. Tá. A dona Edith e a Rafaela são responsáveis pela parte econômica e gestão propriamente dita. E a Simone, ela é técnica de métodos gráficos,
me auxilia nos exames, né? Ah, ok. E tem também a parte gráfica, a parte de mídia digital. Quem está responsável é o Jonatas Klafk. O Jonatas que está nos auxiliando lá nas mídias sociais. Que legal. Um abração para todos. E eu como cardiologista, né, Paulinho? Você trabalha lá, Paulo? Que legal. Lá. É um bom prazer, fazer viu? exame do coração, hein? É um prazer trabalhar, né? Eu acho aquele que faz, aquele que aparece o coração, como é que é o nome daquele? Ultrassom, ecocardiograma. Ecocardiograma. É muito legal. É uma experiência maravilhosa, né? É muito legal. O coração faz... E busca, né? Chama-se o Doppler, no Doppler. O Doppler, mas a gente acha que tem o tum-tum, né, do coração, que a gente escuta as batidas, mas é ele mesmo aquele... Ele faz aquele que é o Doppler, né? Isso a gente não escuta, claro, porque o ultrassom, é 20 mil vezes mais potente que o ouvido humano, por isso dá aquele som lá. Que legal. Legal mesmo. Mas, Paulinho, vamos direto ao assunto? Gente, não percam, tá? Hoje é como tratar o diabetes, tá? É bem importante aí. Paulinho, tu fizesse uma observação, né? E a gente vai conversar aí sobre, rapidinho, algumas coisas aí, né? Ó, pessoal, tá um baita frio, né? Dá licença, né? Tá muito frio. Nós já conversamos aqui sobre o frio, dicas do frio, então se agasalhem bem, tá? Se agasalhe bem, tá? Começando pela cabeça, uma touca, um gorro, né? Tampando a cabeça, um chapéu, é bem importante. Ali, ó, o Paulinho já mostrou ali a touca dele ali, tá? Dá pra mostrar na live aqui a minha touca, que eu não posso usar no programa, né? É determinação não usar no programa, mas quando eu saio e volto, tá a touca aqui. E muito bem, tá? Então no pescoço, tá? No pescoço uma manta, ou que nem eu tô aqui com gola bem alta, ó. Minha gola tá bem alta aqui, ó. Ó, gola alta no pescoço, proteger o pescoço. Pra quem vai sair, luva nas mãos, tá? Luva nas mãos, nos pés, tá? Meia de lã, bota forrada, tá? Não pode estar aí com o corpo desaquecido, tá? Isso aí evita as subidas de pressão, evita resfriado, evita as renites, tá? Então, no frio, se proteger. E outra coisa, não é porque tá frio que não vai tomar água. Por favor, né? Tomem água 2 litros por dia. A quantidade de desidratação no inverno é enorme. E a gente toma menos água, Toma menos água. Tomar água pode até dar uma quebradinha na água, tá? Só não tome água morna, dá uma quebradinha. Por que não pode tomar água morna? Porque a água morna a gente vai forçando a urina, né? A gente urina mais daí com a água morna. Daí, né? Exatamente, né? A gente acaba urinando mais. Então o chimarrão vai desidratar. Que nem o chimarrão. Né? Aí não fica no organismo, viu? Tá. É importante. Outra dica também, por favor, né, gente? Gente, nós estamos todo dia aqui falando, muito importante, tá? Todo dia aqui falando sobre vacina, a vacina da gripe, por favor. Tá aí, né? Nós temos que fazer a vacina. Olha só que interessante. Interessante não, mas enfim. A maior parte das pessoas que estão internadas na Grande Porto Alegre, e aqui para nós não é diferente, a maior parte das pessoas internadas por gripe, inclusive até estado grave, são pessoas que não tomaram a vacina, acabaram pegando gripão acaba descompensando as doenças do coração, diabetes, pressão alta, dando isquemia cerebral. Então, pessoal, isso é muito preocupante, tá? Porque além da gripe em si, a gripe desencadeia aquelas doenças que nós temos no nosso organismo e pode vir até morrer, até matar, viu? Então, por favor, se vacinem, tá? Não entrem na onda negacionista. Tem aí as pessoas negacionistas que não querem. Então a maioria que está internando não está vacinado. A maioria que está internando em estado grave, inclusive morrendo, não estão vacinados. Tá, então a gente tem que tomar a vacina. Não adianta, tem que tomar a vacina. Tá gratuita no posto de saúde, é só chegar na ESF e toma. Exatamente, e tá à disposição nas ESFs, daí da sua casa aí, tá? Se informe ali, vai lá tomar a vacina, tome a vacina, tá aí à disposição, por favor, façam isso com vocês, e tá? O que é aquela tal da bronquiolite que falam tanto? A bronquiolite... É uma das complicações que tem isso aí? A bronquiolite, ela é uma inflamação nos brônquios, ela é mais agressiva. Ah, ok. Em algumas pessoas ela é mais agressiva e demora mais, às vezes demora até 30 dias para passar, tá? E ela é mais agressiva, né? Tem a bronquiolite da criança e a bronquiolite do idoso, né? Ou do adulto, né? Então ela é mais agressiva, uma inflamação mais potente, mais poderosa nos brônquios, também de origem viral,
também de origem inflamatória. Nós sabemos que algumas pessoas têm uma condição de inflamação maior, acaba inflamando mais, né? E isso prejudica o corpo. Então, por favor, gente, vacina, tá? Muito bem, vamos lá. Vamos ver aqui, tem uma dica aqui. A Carla falou que o Instituto de Cardiologia é uma excelente parceria de trabalho, né? E ela disse que semana que vem está de volta em Cruz Alta. Carlinha, semana que vem está de volta em Cruz Alta e vai nos prestigiar aqui. A gente quer falar sobre ansiedade no trabalho, ansiedade em casa, ansiedade da vida, ainda mais desse momento aí. Não, quando é que vai ser esse programa da ansiedade? Dia 9, agora na próxima segunda? Não sei, né? Vamos ver pela Carla. Não, porque eu já tô ansioso, que eu quero saber quando é que é o programa. Não fica falando aí sem dar a data do programa. Né? Tem que pegar a Carla aí, né? Ô, Carla, tá sendo aí requisitada, né? Muito bem. Gente... Também, né, doutor? Vamos ser sinceros, né? Um amigo meu, em 2008 ou 2007, me disse que cada vez ia ficar pior e que a pessoa tinha que cuidar de si mesmo para poder... Cara, hoje é punk. A doença mental que existe no momento... Bem, tá aí o bebê reborn, né? Que as pessoas estão criando uma boneca achando que estão criando um ser humano e querem atendimento médico e querem tirar atestado e tal. As pessoas estão com a saúde mental bem abalada mesmo em todos os quesitos. Eu até, assim, claro que o bebê reborn, né, para quem não está acostumado ainda com esse termo, não está acostumado ainda, quem não viu ainda esse drama que está acontecendo aí fora, são pessoas que têm uma criança bebê, uma boneca bebê, e elas atuam aquilo como se ela estivesse grávida, ou como se estivesse recém-parida, ou como estivesse com uma criança normal, e ela atua como se fosse mãe, e como uma criança normal, só que é uma boneca. E aí essas pessoas querem ter os direitos iguais de quem realmente é mãe, né? Que tem licença maternidade, acesso ao SUS, acesso a pediatra, a medicação, etc. e tal. Inclusive, essas pessoas são tão perturbadas que elas simulam que a criança está passando mal, chegam nos pronto atendimento, querem atendimento de urgência e fazem escândalo se não são feitas. Então isso é um problema, de fato, um problema mental. Mas mais complicado ainda são políticos da classe política, tanto como deputados, que estão fazendo projeto de lei para proteger as pessoas que têm aí o bebê reborn, né? Esses estão mais complicados. Esse é mais complicado. Então, por exemplo, tem uma deputada federal, aquela Ângela Moro, que quer fazer um projeto de lei garantindo o atendimento do SUS para as mamães reborn e as crianças reborn. Isso é absurdo, né? Então essa pessoa é tão doente quanto, e o mais interessante, ela só está fazendo isso para ganhar promoção, para ganhar visibilidade, porque infelizmente o que interessa é visibilidade, não interessa se é visibilidade positiva ou é visibilidade negativa. O negócio é aparecer, o negócio é ser citado nas mídias, o negócio é ganhar status, é ganhar likes. Por quê? Porque por trás disso tem a monetização das mídias digitais. Quer dizer, é uma deturpação que gera dinheiro, que gera capital, que gera tumulto, e aí as pessoas ficam nessa confusão aí. Enfim, isso mostra realmente que nós estamos cada vez mais adoecidos. A nossa sociedade adoece as pessoas, mantém os indivíduos adoecidos, e a coisa aí fica pior, né? É só com esse exemplo aí que a gente fica estarrecido com isso aí, né? E o que tem de gente dando apoio para os bebês, para as mães bebê reborn, que precisa, bem da verdade, um tratamento psiquiátrico, né, gente? As mães merecem tratamento. As mães, né? Tratamento psiquiátrico. Não os bebês, né? Os bebês é um brinquedo. Tratamento psiquiátrico, e sendo que o SUS já tem psiquiatra, etc e tal. Aí, mais interessante, olha só, gente, o mais interessante não, né? Outro ponto interessante
é que essas pessoas, elas estão reclamando que os bebês não têm atendimento no SUS, mas cada bebê custa em torno de R$8 mil, R$9 mil, R$10 mil, quer dizer, para pagar para um bebê aí de plástico ou de silicone aí que imita uma criança, uma fortuna, ela pode. Aí depois vem incomodar querendo atendimento do Sistema Único só para fazer drama. Tá, mas o médico vai fazer o quê? Não vai fazer nada. Uma boneca? Mas o problema, Paulinho, não é tratar a criança em si. Sim. O problema é criar uma polêmica. Sim. Para dar visibilidade das mídias digitais e a partir daí ganhar seguidores e a partir daí ganhar monetização, ganhar dinheiro em cima disso. Entendi. Essa é a lógica, tá? Essa é a lógica, né? Mas vamos lá então, vamos voltar para os nossos, né? A nossa amiga Carla está se manifestando, né? Agora veio falar, depois que a gente falou dela, né? Então ela diz assim, ó, em relação aos bebês newborn, né? Que tem até dificuldade de falar esse termo aí. Bebê de plástico, tá? Bebê de plástico, que mania de botar nome em inglês nessas coisas. Bebê de plástico, bebê de silicone, né? Vamos lá. A psicose e as psicopatias estão de voltas no mundo, né? A loucura e a perversão precisa de limites, né? E no caso aí nós não temos limites, né? Nós não tem mais limite. A psicopatia, sim. Todo psicopata, se tu não colocar limite nele, ele continua florescendo a psicopatia dele. Tem que colocar limite, seja medicamentoso, seja limite verbal, seja atenção em clínicas, enfim, vamos lá. Vamos falar então do tratamento do diabetes mellitus, que nós falamos bastante de diabetes mellitus no programa passado, e agora a gente quer falar do tratamento. Como é que você trata essa doença? Porque ela não tem cura, viu? Ela não tem cura, mas dá para tratar bem legal. Viu? Dá para tratar. Então, a primeira coisa que nós temos que saber é que a diabetes é por excesso, de alguma maneira, excesso de comida. Geralmente, quem tem diabetes são aquelas pessoas barrigudinhas, tá? As pessoas barrigudinhas que têm familiares diabéticas, que é genético, né? Então, excesso de comida. Então, não é só excesso de glicose, açúcar, né? Excesso de doce. Excesso de comida, né? Come demais, aí o organismo ou acaba não reconhecendo a insulina que produz, ou produz muito pouco ou deixa de produzir, né? Então, porque quanto maior a gordura, maior a necessidade de insulina, e acaba então tendo essa dificuldade. E a insulina que empurra, a insulina é um hormônio que ela empurra a glicose do sangue, de dentro do sangue, para a célula, para o tecido, para funcionar, para ter caloria, para ter energia, né? Esse é o motivo da glicose. Então acaba não tendo a insulina, acumula a glicose no sangue, essa glicose acumulada no sangue, ela é tóxica, aí começam as doenças, né? Então, para tratar, para quem já é diabético, nós já vimos até como é que você faz o diagnóstico, através de exames de sangue, né? Através de glicemia de jejum, e o outro me fugiu o termo aqui, mas daqui um pouco vem, tá? Hemoglobina glicada, tá? Hemoglobina glicada é o outro termo que se usa. E tem outros testes também, tá? Mas aí os mais importantes são a glicose de jejum, acima de 130 já é diabetes, né? Mais que 2 vezes, tá? Ou hemoglobina glicada acima de 7, tá? Já é diabetes. Aí tem que tratar, viu? Tem que tratar, porque senão as coisas aí ficam complicadas. Então, a primeira coisa que vai se tratar, você tem que saber que você é diabético, obviamente, né? Então, você, uma vez sabendo, é importante que você monitore, assim como aquelas pessoas que têm pressão alta, tem que volta e meia monitorar para ver como é que está a pressão. Mesma coisa o diabetes, você tem que monitorar a sua diabetes. De que jeito? Com aquelas fitinhas, tem aquelas fitinhas chamadas hemoglucoteste ou HGT, que dá uma picadinha, tem um dardinho que dá uma picadinha, um alfinetezinho bem fininho, tu dá uma picadinha no dedo, tu bota a gota de sangue numa fita, bota num aparelhinho e ele lê a glicose ali, tá? Ele lê ali se tá 150, 200, 250, 300, 80, ele lê. Então, primeira coisa, quem é diabetes está à disposição
nas ESFs, os municípios eles dão as fitas, tá? E eles também providenciam os aparelhinhos para a pessoa monitorar o diabetes. Então você monitore pelo menos uma vez por dia e de preferência de manhã cedo em jejum para ver como é que está a sua glicose. Então isso é bem importante que se monitore, tá? A segunda coisa, né? A segunda coisa que nós temos que fazer é a base, né? Já que o excesso de comida nos deixa diabéticos, então o principal tratamento aí é o controle alimentar, tá? O regramento alimentar, né? Tem que ter uma alimentação regrada, equilibrada, tá? Esse é a maior ênfase no tratamento do diabetes é a dieta, tá, gente? Não tem jeito, tá? As pessoas comem demais, né? Se você é barrigudinho, é porque come demais e gasta de menos, falta de exercício. Então, dá uma reduzida na boia e aumenta o exercício, equaliza isso que você vai ver que a coisa fica bem. Paulinho, tu sabias, Paulinho, que em torno de 70% das pessoas diabéticas, se cuidassem em relação à dieta e exercício físico, não precisaria estar tomando remédio? Tu sabia disso, Paulinho? Não sabia. É, bastante, 70%. Não sabia mesmo. E eu tenho uma pergunta, assim, sobre essa questão. E as pessoas que já foram diagnosticadas como diabéticas, elas podem voltar a não ser diabéticas se mudarem os hábitos de vida? É aí que entra os 70%. Pode sim. Tá. Pode sim, pode voltar a não ser diabética. Claro que a condição genética fica. Ou seja, ela tem aquele risco se ela ultrapassar alguns limites. Exatamente. Ela tem que estar monitorando. Ela pode reverter essa situação, como ela pode voltar a ser, porque Entendi. ela tem uma condição genética. Entendi. Tem uma condição genética. Entendi. Então, começando aí pela boia, tá, gente? Então, pelo menos, tá, façam 5 refeições, tá, por dia, tá? 3 principais e 2 auxiliares. Vamos lá, café da manhã, certo? É importante. Almoço, lanche da tarde, janta e lanche antes de dormir, tá? As refeições principais é o café da manhã, almoço e janta, tá? Então, distribua assim a comida. Por que 5 refeições? Por quê? Por exemplo, se você não tomar café da manhã, aí você vai ficar com muita fome de meio-dia e vai detonar no almoço. Então você vai comer a mais. Aquilo que você vai comer a mais, o organismo acaba então acumulando ou em gordura ou então a glicose acaba acumulando no sangue, tá? E demora para baixar a glicose, demora para normalizar a glicose. Às vezes não normaliza. Então essa glicose que fica então circulando em excesso, que causa envelhecimento precoce e dá todas as doenças. Então, a começar aí por 5 refeições, tá bom? E vamos lá, né? Vamos lá, então, em relação ao que comer, né? Então, opte sempre por carboidratos de baixa glicose, tá? Como assim, batata doce, a mandioca, arroz integral, aveia, lentilha, tá? Isso são coisas que têm menos glicose, tá? Se transformam em menos, são amidos que se transformam em menos glicose. Então quer dizer que uma porção, por exemplo, de mandioca, uma porção que não dê mais que uma mão, né? Porque às vezes os caras botam um monte lá. É melhor do que comer uma pratada de massa, por exemplo. Ah, sim. Com certeza. Então, quais são os carboidratos, né, com alto índice aí de glicose, né? Então, são as massas, né? As massas, o arroz, o pão branco, o arroz branco, os farináceos, do modo geral, esses biscoitos recheados, biscoitos industrializados, tá? E obviamente que refrigerante à base de açúcar, né? Isso aí, então, é muito rico em glicose, né? Mas claro, depende da quantidade. Por exemplo, assim, tu vai comer a batata doce porque tem menos glicose e é mais fácil o metabolismo, mas tu não vai comer 1 quilo numa refeição, né? Tu vai comer o equivalente, tá? Vai comer o equivalente disso aí. Também aí na sua dieta inclua fibras, bastante fibra, tá? Bastante fibras, tá? Aí vem os legumes, verduras, né? Verduras, frutas, né? Isso é bem importante, né? A cara tá participando hoje. Não, deixa ela de lado aí. Ela agora. Tá ativa, né? Ela sentiu a cutucada. Ela falou assim, que diabetes não tratada impacta na saúde sexual, tanto do homem quanto da mulher. Ah, sim, com certeza. Com certeza. Ela fez uma pergunta? Sim.
Sim, impacta sim, viu? Impacta sim, tá? A diabetes não tratada deixa o homem mais impotente e a mulher sem libido, tá? Impacta sim, né? A verdade é que o açúcar, né, a glicose, num primeiro momento, né, doutor, dá um impacto positivo imediato, mas a longo prazo não é muito bom, né? Sim. É aquela história, tu come uma barra de chocolate, na hora tu fica naquela euforia, foi bom e tal, mas logo ali parece que vem uma calmaria e quando vem um cansaço, um desânimo. Então é melhor ficar comendo lá uma saladinha de tomate e alface com brócolis. Paulinho. Equilíbrio, tá? Tudo equilibrado, equilíbrio, né? Por exemplo, a minha mãe adora comer chocolate nas refeições. Quando vê, ela come uma barra inteira. Não, aí fica culpada porque não vou mais comer. Mãe, é só comer uma fileirinha, não precisa comer a barra inteira. Eu não consigo, diz ela. O problema é parar, né? O problema é parar, né? E as caixas de bombom hoje são muito atrativas também, né? São. E o preço também. O preço também, mas é que acaba, a pessoa não vê, na verdade, a quantia, né? Eu acho que o refrigerante sempre foi algo que quem viveu nos anos 80 entende o que eu vou falar. 1 litro de refrigerante dava para o almoço do meio-dia, se colocava uma colherinha na garrafa para guardar na geladeira para se tomar na noite. Para não sair o gás, né? Lembra disso, Paulo? Lembro. Pois é, mas como é que 1 litro dava para a família inteira? E hoje 1 litro é praticamente quase nada, né? 2 meninos com um pacote de bolacha e uma Coca-Cola litro tomam volume, né? A gente está tomando demais, né? Esse é o problema. A professora Joana da Costa, do Colégio Cooperação, está me perguntando aqui qual é o normal da glicose. O normal da glicose é até 100, tá? Até 100 miligramas por decilitro. Até 100. É de 70 a 100. Abaixo de 70 é considerado hipoglicemia, que é perigosíssimo, tá? É muito perigoso. E acima de 100 já é anormal. De 100 a 130 é chamado de intolerância ou pré-diabético, tá? Ou namorando para ser diabético. E acima de 130 já é considerado diabético. E acima de 200 já está fazendo bastante mal para o organismo, viu? Bastante mal. Quanto maior o nível de glicose no sangue, pior é. Tá, professora Joana? Muito bem. Ainda em relação às dietas, né? Comer proteínas magras, tá? Proteínas magras, nada de carne gorda. Então, comer ovo, peixe, frango sem pele. Eu adoro comer aquela pele do frango, mas não dá. É rica em colesterol, rica em gordura. Não dá. Ontem eu tirei a pele e fiquei lamentando quando se foi a pele. Eu disse, meu Deus do céu, o que eu tô fazendo? Eu tô fazendo certo, Eu sei, né? Mas é que é ruim, né? Pega e tira aquela pele de perto. Não, o ruim é comer a pele, tá, Paulinho? Tá bom, então. Eu adoro, mas não dá. Tem coisas que não dá. Botar a mão no fogo não dá, dói. Não dá, né? É verdade. Então vamos lá. Ovos, peixe, frango sem pele, queijo branco, tá? Iogurte natural, isso é muito bom. Tem bastante proteína. E carne magra, tá bom? Carne magra. E como é que a gente pode fazer o prato? Como é que nós podemos fazer o prato? O prato da comida, viu? Você pode dividir o prato em 4, tá? Em 4, metade do prato é legumes, saladas, folhas, legumes e verduras, tá bom? 1/4 do prato proteína e 1/4 do prato carboidrato, tá? 1/4 do prato carboidrato, né? Lembrando aí que feijão tem bastante proteína, tá? Bastante fibra também. Feijão é muito bom, Evite de botar gordura, tá? No feijão, evite de usar excesso de azeite, tá, pessoal? Pessoal, olha só, uma lata de azeite dá para 4 pessoas no mês, tá? Em um mês, para 4 pessoas, almoço e janta, uma lata de azeite, tá bom? Uma lata de azeite no máximo. Lembrando que para fazer feijão não precisa de azeite nem banha. Para fazer arroz não precisa de azeite. Para fazer carne não precisa de azeite. Praticamente nada precisa de azeite. Mas o gaúcho tem essa mania de botar o azeite aí, viu? A diferença, rapidinho, entre azeite e banha, tá? Do ponto de vista calórico, ambas têm a mesma coisa. É que a banha é muito mais rica em colesterol do que o azeite, tá bom? Então, quanto menos, melhor para evitar engordar, tá? Então, use aí metade do prato frutas, legumes, salada.
certo? 25% do prato, ou 1/4 do prato aí a carne, a proteína, e o restante aí, 1/4 aí é carboidrato, tá? E bota um feijãozinho por cima aí, tá bom? E cuidado aí com os açúcares, tá? Esses açúcares aí, que tá mais assim, açúcares industrializados, tá? Aqueles xarope de glicose, o tal açúcar invertido, né? A maltodextrina, evitar essas alimentações aí, tá bom? E outra coisa em relação à dieta, tá? Em relação à dieta, tá? Cuidado com a fruta. Fruta é extremamente saudável, é necessário, nós temos que comer fruta, mas é como eu digo, né? Tanto para o diabético como não diabético, né? Mas no caso aqui nós estamos falando do diabetes, né? Tipo assim, gente, tem diferença entre você comer uma banana e 1 quilo, né? Não dá, né? Então você está comendo demais, está comendo em excesso, né? E prefira, né, frutas, né? Por exemplo, frutas que tem baixa glicose, né? A maçã, pera, moranguinho, ameixa, essa é um pouquinho mais baixa de glicose, tá? Quais que tem bastante glicose? Laranja. A laranja, o abacate é riquíssimo, né? Manga. A manga, o abacate, porque ele é muito gorduroso, né? Tem a gordura vegetal, né? Então ela acaba transformando em glicose, é hipercalórica, né? A manga, o abacate, né? Isso tem bastante, né? Mas a própria banana, né? Você vai comer 5, 6 bananas, aí já praticamente é uma refeição, né? Sim. E outra coisa, os sucos que nada mais é que concentrado de fruta. Então cuidado, por exemplo, um copo de 200 ml de suco de laranja tem 200 quilocalorias. Então tem que tomar cuidado também com isso aí, né? Tem que tomar bem cuidado, tá? Então o suco, embora natural, também é calórico, né? Também é calórico. Certo, pessoal? Então esses são os cuidados com a dieta, né? Vamos para o intervalo? Vamos para o intervalo, mas deixa eu ver aqui. A dona Sonilda. A letra do Jonatas é tão linda, gente, que às vezes não consegue ler direito, tá? Eu imagino como é que deve ser bonita essa letra, isso tu não tá entendendo. Porque ela é cheia de rondinho, tem uns rabicó assim, né? É toda desenhada, desenhada. É desenhada, né? É desenhada. Lamentável, então, né? Um cara tão estudado com a letra desse jeito. Deixa eu olhar aqui depois e mostrar na câmera essa letra. A dona Sonilda Moreira, bom dia, né? Abençoada semana, amém para todos nós, né? Que sejamos abençoados, que continuemos abençoados, que abençoado a gente já é, né? A dona Cirlei Stein, parabéns pelas informações, ótimo, excelente, obrigado pela sua participação, dona Cirlei Stein, né? Um abraço para você também. Também um abraço aí para o nosso deputado, né? Do Rafael Braga, que está sempre presente aí no nosso programa, nos escutando aí, né? Rafael Braga. Então, Paulinho, vamos lá aos nossos intervalos, não é isso? É isso aí. 9 horas e 48 minutos, 9h48, nós vamos para o intervalo no Fala Doutor e já voltamos. 9 horas e 54 minutos, 9h54, estamos de volta no Fala Doutor, com o Dr. Paulo Viesli, na segunda-feira, dia 2 de junho do 6º mês do ano, junho. Já, logo, estamos aí com Feliz Natal de novo, né? Não diz isso, doutor Paulo. Passa rápido. O senhor é muito ansioso, Natal ainda lá em dezembro. Logo, estamos aí Feliz Natal, né? Passa muito rápido, Paulinho. É verdade. E o que passa rápido também é o programa, por isso vamos às perguntas, né? Mas antes disso, Paulinho, deixa eu só complementar aqui, viu? Tá. Então assim, pro tratamento, gente, começa pela dieta, tá bom? E a segunda coisa, muito importante do tratamento, é exercício físico. Não tem jeito, tá? E pelo menos uma caminhada, aquela caminhada, a regra do 3 vezes por semana, 30 minutos de caminhada, fazer 3 quilômetros. Se você puder fazer uma musculação nessas pracinhas que tem aí a academia ao ar livre, por favor, faça. Além da caminhada, tá? Faça ali um pouquinho de musculação. Se fazendo a restrição dietética e fazendo exercício você não melhorar, né, aí sim entra a medicação. Claro que aqui no programa eu falei tudo muito rápido, né? O ideal é que você procure a nutricionista da sua SF, converse com a sua nutricionista, converse com o seu médico da sua SF, a enfermeira da SF, e ali peça orientações nutricionais, dietéticas para você ter uma boa refeição, tá? O ideal sim é com uma consulta com uma nutricionista, e nós temos nas ESF, então consulte lá, tá? E faça
faça a dieta que é importante e não é nada demais, é só restringir o excesso. E exercício físico, tá? Então, uma vez fazendo a dieta, fazendo o exercício físico e a glicose não baixou, não normalizou em torno de 100, aí sim começa a medicação. Aí começa a medicação, tá? E tem vários tipos de remédios, tem vários remédios até chegar à insulina. Então, uma vez tem remédios com só remédio por boca, tem algumas pessoas que é só insulina e tem algumas pessoas que é remédio por boca e insulina, tá? Mas o médico da SF que vai medicar vocês na medida do possível até baixar a glicose. Mas o carro-chefe, volto a dizer, é o controle alimentar, a reeducação alimentar e exercício físico. E, obviamente, não esqueça também de tomar 2 litros de água por dia. Fundamental, certo? A água ajuda sempre, né? A água ajuda sempre, né? Vamos lá, Paulinho, nós temos várias perguntas aí. Tem várias perguntas e eu vou começar aqui com a do Juliano Barbosa. Semana passada ele até mandou a mensagem, a gente acabou não conseguindo ler, porque chegou depois a mensagem. Bom dia, Dr. Paulo, eu gostaria de saber sobre o diabetes tipo 2. O pâncreas não produz insulina ou o órgão seria inutilizado pelo organismo? Assim, existe três motivos, tá, para o diabetes tipo 2, Juliano. Primeiro é que a insulina que o organismo produz, tá, o organismo não reconhece como insulina, ele não reconhece. Tá? Quanto maior a barriga, quanto maior a obesidade, maior o risco de o organismo não reconhecer a própria insulina, tá? Outro motivo é que o pâncreas entra em exaustão, simplesmente, de tanto ter que produzir insulina, ele entra em exaustão, ele deixa de produzir, né? E a terceira é uma meia boca, o organismo produz insulina, mas não a quantidade suficiente para a quantidade de comida que o indivíduo come, né? Então, é por isso que dá o diabetes tipo 2, né? Mas sempre tem a base genética, Paulinho. É um exagero, né? Ele também pergunta se o senhor sabe de algumas novidades para o tratamento da diabetes ou até mesmo a cura. Ele disse que viu uma reportagem dias atrás que estavam testando uma medicação que regenerava principalmente o pâncreas. Assim, tem várias medicações novas, muitas medicações novas, inclusive tem até medicações novas já entrando no SUS, tá? São medicações que realmente bastante efetivas, muito boas, né? Mas é o que eu digo, né? Não adianta nada tu querer ter um remédio muito bom se tu continua comendo muito. Então, tu vai continuar diabetes e vai continuar tomando remédio para diabetes. Gente, é a mesma coisa, tu querer botar água na caixa d'água com as torneiras abertas. Não vai encher a caixa d'água nunca. E tu vai botar água fora. Então é a mesma coisa. Se tu come, remédio, come, mais remédio, é um antagonismo, é um paradoxo. Se você controlar a dieta, se você fazer exercício físico, você vai precisar de menos remédio. E esses remédios que tu vai precisar são remédios mais modernos, mais eficazes, então mais fácil de controlar. Mas tudo começa aí pela questão aí de reeducação alimentar, Paulinho. E sem falar que o bolso agradece, né? Com certeza. O bolso sempre agradece. Em parte, assim, olha só o que eu vou falar aqui, não estou criticando, mas é só uma ideia do que se está tendo. Muitas vezes as pessoas exageram e assim, eu vou tomar remédio tem lá no postinho, tem de graça, então eu não preciso pagar. Não é assim também, né, gente? Não é caso da mãe Joana, né? Não é bem assim, desculpa as Joanas aí, né? Mas uma expressão. Então não é bem assim. Sim, a medicação para pressão, remédio para o coração, remédio para diabetes, insulina, nós temos à disposição no Sistema Único de Saúde. Só que isso custa caro, isso custa dinheiro. Se você vai usar muito isso, fica cada vez mais oneroso o tratamento. Então tem que fazer a tua parte, né? Tem que fazer economia. Paulinho, eu tenho aqui a dona Tereza. A dona Tereza tem problemas de coluna
E ela diz assim, que quando ataca o frio, dói muito a coluna dela. E aí a pressão sobe. Ela quer saber se é pelo frio ou pela dor. Dona Tereza, muito possivelmente, quando a senhora tem frio e ataca a coluna, tem que ver se não são contraturas musculares, cãibra, tá? Cãibra na musculatura da coluna, e isso causa dor. Muitas vezes as pessoas acham que é da coluna e algumas vezes não é. É cãibra na musculatura que envolve a coluna. E a dor em si, sim, a dor em si faz com que a pressão suba. Nesse caso, não aumente remédio para a pressão. Nesse caso, você dá aí remédio para a dor. E nesse caso, fazer exercício também. Exercício diminui bastante as câimbras. Eu quero deixar aqui... E uma cãibra dói, hein? Quando é nas pernas, meu Deus. Dói e fica dias. Fica dias as contraturas musculares. Eu quero aqui deixar aqui os meus votos de sentimentos profundos para Dona Tereza, que no dia 8 ela perdeu uma filha que sofria de foi morte repentina. A filha teve uma morte repentina. Ela quer saber se é do coração ou diabetes, né? Não tem como saber, tá, Dona Tereza? Se não tem como saber, não tem como eu dar essa informação para a senhora, tá? Mas o que faz a pessoa morrer é a parada do coração. Agora, por que o coração parou, aí a gente não sabe. Aí não saberia lhe dizer. Tá Agora, bom? diabetes tem ligação coração direto. Tem, né? a diabetes tem ligação, sim. Porque no momento que, à medida que o indivíduo vai ficando diabético ao longo dos anos, o diabetes vai produzindo os entupimentos das artérias do coração, nas coronárias, e esse entupimento causa angina ou infarto, tá? Quem tem diabetes tem 5 vezes maior chance de ter infarto do coração daqueles que não têm diabetes. Quem tem diabetes tem 5 chances maior de ter infarto do que aqueles que não têm diabetes. Então tem que se cuidar mesmo, viu? Tem que se cuidar mesmo. A Vera Borges pergunta: Dr. Paulo, fale sobre o chocolate ao leite, a bolacha, para quem tem pré-diabetes, que está naquele número ali pré-diabético. Entre os 100 e 130. É. Vera, obrigado pela tua pergunta. Vera, é tudo uma questão de quantidade, tá? Por exemplo, chocolate ao leite. Sabe o que você faz? Vai lá atrás lá do chocolate e vê quantos quilocalorias tem 100 gramas de chocolate, tá? Então, vai lá, geralmente nas barras de chocolate ou nos alimentos tem a porção, uma porção, né? Uma porção tem tantas gramas e tantas gramas tem tantos quilocalorias. Comecem a ver atrás dos alimentos, comecem a procurar atrás dos alimentos a porção e a quantidade de quilocaloria. Então, se você comer em vez em quando um pedacinho todo dia, não é problema. Comer um pedacinho todo dia não é um problema. O problema é que a gente não come um pedacinho, a gente come pedação e frequentemente, tá? Então, tudo é uma questão de quantidade. Claro que quanto mais industrializado o alimento, essas bolachinhas recheadas, essas tem muita química, tem muita gordura hidrogenada, né? Isso tudo faz bastante mal pro coração, né? Muito colesterol. Então, quanto menos, melhor. Quanto menos, melhor. Paulinho. Estava prestando atenção aqui numa pergunta. Bem, além da Vera Borges, tem mais uma outra ouvinte aqui, ó, Cleonice Dobrachinski. Bom dia, Paulinho. Bom dia, Dr. Paulo. A minha mãe usa o açúcar demerara. Tem que ter cuidado também? Abraços, querido Dr. Paulo. Nem sabia que tinha esse tipo de açúcar. Olha, eu vou confessar que é minha ignorância, viu? Pra mim, açúcar é açúcar, né? Açúcar demerara, assim, eu vou levantar aí na internet, isso aí que nem o sal, né? O sal do Mediterrâneo, o sal não sei da onde, sal não sei do que, sal rosa. Eu fiz uma pesquisa aqui enquanto eu estava vendo a pergunta. O demerara é um tipo de açúcar derivado da cana-de-açúcar que passa por um processo de refinamento leve, o que diferencia ele do açúcar branco comum. Ele mantém parte dos nutrientes da cana, como vitaminas e minerais, possui grãos maiores e também tem uma cor mais amarelada, segundo o Dr. Google. Então lembra o açúcar mascavo, né? É, bem parecido com mascavo. Então, se tem glicose tem que ter cuidado, tá? É a mesma coisa, tem que ter cuidado. Pode ser qualquer... Tem um alto teor de melaço, né? Exatamente, né? Então tem alto teor de glicose, sim. Isso é mais natural, né? Menos
refinado, menos industrializado, mas é alto teor igual, então tem que tomar cuidado também, tá? É mesma açúcar, né? E mesma coisa o sal, né? Sal sal não é da Indonésia, da Malásia, sal do Himalaia. É isso, sal do Himalaia, sal rosa. Tem, né? Sal das montanhas dos Alpes suíços do lado direito, não do esquerdo. Do esquerdo é ruim. É sal do além, né? Então, enfim, sal é sal, gente. Tem que ter cuidado igual. Açúcar é açúcar, tem que ter cuidado igual, viu? E boia é boia, tem que ter cuidado com a quantidade. Boia é boia. Margarete Toledo, parabéns, doutor, pelas falas no programa de hoje. Muito bom para todos nós. Eu só queria que o senhor falasse um pouquinho sobre o vinho agora no inverno. Vinho. Bom, olha só, pessoal. Para nós médicos é muito complicado estar indicando bebida alcoólica, que a bebida alcoólica é uma droga, tá? A bebida alcoólica é uma droga lícita, tá? Mas é uma droga, tá? É um problema, né? É uma droga lícita. Então o problema do álcool é a quantidade, tá? Até uma dose dia é tolerável para doenças cardíacas. Agora, para quem tem tendência a câncer de mama, câncer de intestino ou câncer de próstata, ou câncer no modo geral, de preferência zero álcool, tá? Zero álcool, né? Os oncologistas deixam muito bem claro isso, zero álcool, tá? Para os cardiologistas, para as doenças cardíacas, é uma dose dia. Então, no caso, é o vinho, né? Uma taça por dia, tá? Uma taça de 200 ml por dia. Claro que uma taça de vinho por dia tem as suas quilocalorias, dá em torno aí de umas 200 quilocalorias, 150 a 200 quilocalorias por dia. Então, se você é diabético e gosta de tomar um vinho, então tire alguma coisa de alimento para colocar o vinho, para equiparar aí a quantidade de quilocaloria de uma taça, tá? Lembrando vocês que uma caminhada de 30 minutos que faz 3 quilômetros, você gasta 200 quilocalorias. Não gastou a tacinha, então? Gastou a taça. Então dá para tomar uma tacinha e caminhar. Lembrando que um bombom tem 180 quilocalorias, uma cocada tem 400 quilocalorias, 4 bolachas, água e sal tem 160 quilocalorias. E água e sal ainda, né? Sal. Não, por favor, né? Então come o bombom. Eu te pergunto, o que é 4 bolachas, água e sal? Tu bota direto na boca lá, mastiga tudo direto lá. É verdade. Para ver como a gente está ansioso na hora de comer, né? Porque teria que satisfazer 4 bolachas, né? Então, por isso que é importante estar sempre equalizando ali a quantidade de quilocalorias que a gente ingere, Paulinho. Mas não dá pra ficar fazendo muita conta, né? Viver dá fazendo sim, conta. Tá, pode parar, dá sim, viu? Então tá bom. Não é pra ser não neurótico. Pode ser neurótico, né? Não é pra ser neurótico, mas tem que ter um controle, sabe? Controle. Não, para aí, comi um pratinho de ambrosia que nem é quase calórico, é multicalórico, né? Hiper, ultra, mega calórico. Tu bota ali, come uma colherzinha de chá de ambrosia, né? Não, só uma colherzinha de chá? Então nem como. Se é pra comer, não. Eu troco, então. Faço, então, a caminhada de 60 minutos, depois não. Aí vai bem, né? Aí já é um... se você tá equilibrado, aquilo que come gasta, aquilo que come tu gasta com exercício, e você não tá muito barrigudo, tá perfeito, né? O importante é cuidar a barriga. Gente, se você tá barrigudinho, algo tá errado, ou comendo demais, ou gastando de menos, tá? Então, se você come bem e faz exercício e não é barrigudo, então você tá equilibrado, continue assim, desde que a glicose esteja normal, é claro. É verdade. O Paulo Cardoso pergunta para o doutor sobre as vacinas. Quem tem lúpus, por exemplo, pode tomar as vacinas? Só não pode como deve, tá? Então, toda pessoa que tem alguma doença associada, alguma comorbidade, quem tem diabetes, pressão alta, quem tem ali o lúpus, tá? Que é uma doença reumática, quem tem artrite reumatoide, enfim, quem tem coração fraco, enfim, as pessoas que têm alguma doença associada, elas devem sim tomar a vacina, principalmente as pessoas que têm alguma comorbidade. Deve sim, Lucas, pode tomar sim, tranquilo. E a última pergunta do programa, tem várias aqui, mas não vai dar tempo. O que é mellitus? Por que é diabetes mellitus? Mellitus, porque vem de mel, tá? Como é que se descobriu o diabetes mellitus? Muito antigamente, lá por 2000 anos antes de Cristo, os médicos da época lá, que não tinha esse nome médico, mas eram pessoas que tinham alguma relação com saúde, né? Eles observavam que algumas pessoas, porque antigamente as pessoas mijavam nas ruas, né? Não tinha higiene, era uma coisa meio estranha. Algumas pessoas que mijavam nas ruas tinham um monte de formiguinha no xixi.
e outras pessoas não tinham nada no xixi. E aí então, como antigamente a medicina era muito mais empírica, então as pessoas iam lá e experimentavam aquele xixi que tinha bastante formiga e experimentava aquele xixi que tinha pouca formiga e viu que a urina daquela pessoa que tinha bastante formiga era docinha, tinha um gosto de mel. Por isso que ficou mellitus, daí que vem então o diabetes mellitus, que é o excesso de açúcar, por daí que vem o nome, Paulinho. Além de ser sempre dicas muito importantes de saúde, também é um programa de ensinamentos aqui. Né? Esse é o nosso objetivo, né? Coisa bem boa, o gostei. Alcance da Rádio Cruz Alta, o alcance do ponto crítico, né? Levando informações para a nossa população, deixar a nossa população melhor. Mas, gente, por favor, é importante que vocês, de alguma maneira ou outra, sigam as nossas dicas, sigam as nossas orientações, para isso que a gente está aqui. E a grande dica de hoje é vacina. Agora tem uma senadora, eu acho que é senadora por Santa Catarina, eu não sei se é senadora ou deputada federal por Santa Catarina, bem na verdade é uma retardada, né? Uma retardada que quer fazer um projeto de lei, tá, proibindo crianças e adolescentes de vacinar qualquer vacina. Uma pessoa que tem fazer um projeto de lei dessas só pode ser retardada, não entende nada de saúde pública, tá? Não entende nada de gente. Isso é um absurdo. Isso aí tinha que ser caçado, né? E o pior não é isso, o pior é que eles são bem votados, né? Isso que a gente não entende, né? Como que pode ou uma senadora ou uma deputada fazer uma proposta de lei proibindo qualquer vacina para criança? Isso é um absurdo total, tá? Isso é um retrocesso. Essa pessoa está fora da realidade, ela não sabe nada sobre saúde, nada do histórico brasileiro da saúde, né? Então, enfim, mas vamos lá. Gente, o recado final de hoje é vacina, tá? Deu pro meu tempo, o Paulinho já tá aqui me xingando já. Não tô xingando não, só tô te olhando. tá me olhando. Olhar assim bem, olha o relógio. Com aquele zoião dele ali, ó, o zoiudo, Paulinho é zoiudo, né? Muito obrigado. Não, zoiudo é o que fica cuidando da coisa dos outros, não sou também, entendeu? Tu vai devagar aí no que tu vai rolando. Agora se tu disser assim que ele é barrigudinho, daí eu concordo. Eu não vou falar isso, né, Paulinho? Isso é tu que vai falar, eu não vou falar, isso é feio, Feito, né? Então, doutor Paulo. Feito, muito obrigado por hoje, muito obrigado, boa semana pra vocês, paz e luz, cuidado com o frio, se cuidem, se vacinem e até segunda-feira. Beijo!